Uma boa noite para quem nos acompanha nesta quinta-feira, dia 12 de junho. Eu sou Isabela Melano e a partir de agora você confere os destaques do Poder Judiciário Nacional. Durante o julgamento do Marco Civil da Internet, o ministro Alexandre de Moraes fala que Big Techs deixaram de ser simples intermediárias tecnológicas. Vamos ouvir. Os Big Techs devem ter a sua responsabilidade equiparada a empresas de tecnologia. Ou se nós temos que analisar que, na verdade, se transformaram em empresas de comunicação, empresas de mídia. Pedido de desconsideração negado justifica fixação de honorários advocatícios. Conselho Nacional de Justiça lança guia para a política de controle da ocupação de vagas no sistema prisional. Eduardo Kovaleski. O objetivo é construir uma política permanente de controle da superlotação carcerária, como parte do plano Pena Justa, a fim de respeitar os princípios da dignidade humana, da individualização da pena e da humanização das sanções penais. E ainda, Prêmio CNJ Memória do Judiciário tem temática definida. Agora são 6 horas e 15 minutos e o Radar da Justiça começou. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. Nesta quinta-feira, o plenário do STF voltou a julgar a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, dispositivo que condiciona a responsabilidade civil das plataformas digitais à existência de ordem judicial prévia para a remoção de conteúdos gerados por terceiros. O julgamento de repercussão geral gira em torno de 2 recursos extraordinários que tratam da necessidade ou não de decisão judicial prévia para haver a responsabilização das plataformas por danos recorrentes de postagens de usuários. Hoje foi o ministro Alexandre de Moraes quem abriu a votação. O ministro questionou o modelo de negócios dessas empresas que, embora juridicamente tratadas como meras depositárias de conteúdo, hoje lideram o mercado global de mídia e publicidade. Para Moraes, é necessário reconhecer que as Big Techs deixaram de ser simples intermediárias tecnológicas para se tornarem verdadeiras empresas de comunicação. Vamos ouvir. Nós temos que nos perguntar se as Big Techs podem impor a todos os países, inclusive ao Brasil, o seu modelo de negócio agressivo e perverso, contrário à Constituição Federal, tão somente porque ela é multinacional ou internacional. Nós devemos nos indagar se as Big Techs devem ou não continuar a ter a sua responsabilidade civil equiparada a empresas de tecnologia, a meros depositários de notícias, artigos, vídeos, quando na verdade hoje já tem mais de década, as Big Techs são as empresas de mídia e publicidade que mais faturam com publicidade e mídia no mundo. Então, nós temos que olhar se o modelo que elas persistem, se esse modelo é válido, o modelo de serem meras empresas de tecnologia depositárias de informações. Ou se nós temos que verificar, e foi com essa base que a lei do Marco Civil foi estabelecida, ou se nós temos que analisar que, na verdade, se transformaram em empresas de comunicação, empresas de mídia. Moraes acompanhou os relatores, ministros Dias Toffoli e Luiz Fux, que votaram pela inconstitucionalidade do artigo 19. O ministro Luiz Roberto Barroso adotou uma posição intermediária. Ele manteve a exigência de ordem judicial para crimes contra a honra, mas admitiu notificação extrajudicial para ilícitos evidentes. O ministro André Mendonça votou pela constitucionalidade do artigo 19. O ministro Flávio Dino defendeu o modelo segmentado, com notificação extrajudicial para conteúdos ilícitos evidentes. Zanin reconheceu a inconstitucionalidade parcial do artigo 19 por considerar que a exigência de ordem judicial para remoção de conteúdos oferece proteção insuficiente diante da disseminação de conteúdos ilícitos. Gilmar Mendes também reconheceu a superação do modelo atual, ressaltando que o artigo 19
parte de um paradigma ultrapassado, que ignora a atuação ativa das plataformas na curadoria de conteúdo. Faltam ainda os votos da ministra Carmen Lúcia e dos ministros Edson Fachin e Nunes Marques. Após a apresentação dos votos restantes, a análise vai ser suspensa para consolidação das teses, com o objetivo de unificar os entendimentos majoritários formados ao longo das sessões. E o CNJ publicou um guia para a política de controle permanente da ocupação prisional. Confira agora com o repórter Eduardo Kovaleski. O Conselho Nacional de Justiça lançou nesta terça-feira, dia 10, um guia para apoiar os estados e o Distrito Federal a implantar centrais de regulação de vagas no sistema prisional. O objetivo é construir uma política permanente de controle da superlotação carcerária, como parte do Plano Pena Justa. O guia foi disponibilizado durante a primeira reunião técnica dos 12 estados que iniciaram a implantação da política neste ano, após reuniões de alinhamento realizadas em maio. O Guia Metodológico Central de Regulação de Vagas, CRV, aborda aspectos técnicos que devem ser adotados pelos poderes públicos locais. O documento orienta os tribunais sobre parâmetros para regulação de vagas na porta de entrada, na porta de saída e transversais em ambos os casos. A proposta central é garantir a ocupação taxativa, ou seja, uma vaga, uma pessoa, a fim de respeitar os princípios da dignidade humana, da individualização da pena e da humanização das sanções penais. De acordo com dados do Executivo Federal, no segundo semestre de 2024, a taxa de ocupação do sistema prisional era de 135%, ou seja, um déficit de mais de 180 mil vagas. A CRV deve ser implementada nas 27 unidades da Federação até 2027. Durante a reunião, foram apresentados os investimentos realizados pelo Poder Executivo nos últimos 2 anos para estruturar equipes multidisciplinares e fortalecer políticas penais nos estados. Também foi anunciada a previsão de 7 milhões de reais para este ano, com repasses de até 600 mil reais por estado. Outras 4 reuniões com estados estão previstas até novembro deste ano para aprofundar a articulação das CRVs com os fluxos de serviços penais. Da agência Rádio Web, Eduardo Kovaleski. No próximo bloco, o pedido de desconsideração pode justificar a fixação de honorários advocatícios e ainda prorrogado o prazo para a regulamentação do cultivo medicinal da cannabis. Agora são 6 horas e 21 minutos, o Radar da Justiça volta já. Radar da Justiça. Honorários advocatícios são cabíveis se for negado o pedido de desconsideração. Os detalhes com a repórter Carolina Cassola. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça considerou possível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios nos casos em que se nega o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Por exemplo, quando o juiz nega que uma cobrança contra uma empresa atinja também os seus sócios. Os embargos analisados pela Corte Especial foram opostos contra a decisão da terceira turma, que, em razão da negativa da desconsideração da personalidade jurídica e da não inclusão de um sócio como réu da ação, entendeu ser possível a fixação de honorários em favor do advogado do sócio. A parte condenada ao pagamento da verba honorária argumentou que essa condenação não tem previsão legal e citou precedentes da Corte Especial e da quarta turma que teriam adotado posicionamento diferente da decisão da terceira turma. Segundo o relator dos embargos de divergência, ministro Mauro Campbell Marques, a sentença é o ato processual capaz de encerrar o processo, sendo, portanto, o momento adequado para avaliar a sucumbência e qual das partes deu causa à ação. Nesse sentido, o ministro comentou que os incidentes processuais são julgados por meio de decisões interlocutórias e não representam, como norma, o momento adequado para analisar o grau de sucumbência. Da agência Rádio Web, Carolina Cassola. Em julgamento de questão de ordem, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça prorrogou até 30 de setembro o prazo para que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e a União editem regulamentação do cultivo medicinal da cannabis por empresas. O prazo original era até 19 de maio, conforme estabelecido pela Seção de Direito Público no julgamento do incidente de assunção de competência 16, que considerou
juridicamente possível a concessão de autorização sanitária para plantio e comercialização do cânhamo industrial por pessoas jurídicas para fins exclusivamente medicinais e farmacêuticos. A prorrogação foi pedida pela Anvisa e pela União, que apresentaram um plano com diversas iniciativas em curso, além de outras ações estratégicas a serem executadas de acordo com o novo prazo definido. De acordo com a relatora do processo, ministra Regina Helena Costa, o plano proposto passa a vincular a União e a Anvisa em relação às providências descritas, o que também se aplica quanto aos prazos definidos para as respectivas implantações. O plano tem entre os objetivos a aprovação de atos normativos necessários para regular a cadeia de atividades relacionadas à produção e ao acesso a derivados de cannabis, a criação de espaços e diálogos ampliados com os segmentos sociais e a articulação de setores do Poder Executivo na elaboração de propostas para a regulamentação. E 2026, o Prêmio CNJ de Memória do Judiciário já tem tema especial: escravidão e liberdade. Os detalhes com Diego Brião. O Prêmio CNJ Memória do Poder Judiciário de 2026 irá destacar ações museológicas da Justiça que promovam a preservação da memória brasileira relacionada à escravidão e à liberdade. As práticas deverão ser inscritas na subcategoria especial com o tema Escravidão e Liberdade, Passado e Presente, na categoria Patrimônio Cultural Museológico. Segundo informa o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ainda não há data para a abertura das inscrições. O prêmio busca estimular ações que promovam a gestão da memória do Judiciário, alinhadas às diretrizes do Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário, que é o PRONAME. Com a nova subcategoria, a premiação avança para incentivar projetos museológicos que envolvam a difusão de documentos e processos arquivísticos relacionados à escravidão, liberdade, combate ao trabalho escravo, tráfico de pessoas, racismo, quilombolas e direitos humanos. A ação museológica deve promover a preservação da memória destas histórias, garantindo que estas memórias de pessoas escravizadas, as respectivas lutas e sofrimentos, sejam acessíveis às futuras gerações. Além disso, o reconhecimento busca fomentar a reflexão sobre injustiças históricas, promover a educação, a diversidade e combater formas contemporâneas de exploração como o trabalho em condições análogas à escravidão, o tráfico de pessoas e o racismo. Da Agência Rádio Web, Diego Brião. 6h27, a seguir um giro pelos tribunais do Brasil. Radar da Justiça. Vamos aos destaques dos tribunais brasileiros. Tempo de tramitação de ações penais do júri no Tribunal de Justiça do Piauí tem redução histórica e passa a atender critérios do CNJ. Cid Marcos. O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí alcançou um marco importante na gestão da justiça criminal. O tempo médio de tramitação de uma ação penal no Tribunal Popular do Júri caiu de mais de 3.300 dias para cerca de 1.980 dias, uma redução significativa que impacta diretamente na celeridade e na efetividade da prestação jurisdicional. As varas do júri julgam réus acusados de crimes dolosos contra a vida, como homicídio. Nas ações penais comuns, o tempo de tramitação está em cerca de 1.250 dias. Justiça Itinerante de Porto Alegre realiza atendimentos sobre regularização fundiária. Mércia Lívia. A Justiça Itinerante realizou nesta quinta-feira atendimentos ao público com orientações sobre regularização fundiária, inclusive por meio do Projeto Terra, como parte da programação da Semana de Mobilização Solo Seguro Favela 2025, uma iniciativa da Corregedoria Nacional de Justiça em parcerias com as corregedorias estaduais. O projeto é uma iniciativa do Judiciário Gaúcho, voltado à regularização de imóveis urbanos, rurais, privados e públicos em todo o estado do Rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro, anestesista que abusou de mulheres em momento do parto é condenado a 30 anos de prisão. Destaque de Sandra Pedrosa.
Anestesista é condenado a 30 anos de prisão em regime fechado por estupro de vulnerável contra 2 mulheres. A decisão é da 2ª Vara Criminal de São João de Meriti. Em julho de 2022, o médico foi preso em flagrante após ser pego abusando de uma mulher durante o parto no centro cirúrgico do Hospital da Mulher, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O anestesista também foi condenado a pagar R$50 mil de indenização por danos morais a cada uma das vítimas. Agora são 6h31. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no canal oficial do TJMG no YouTube. Uma ótima noite e até amanhã.